Imagine por um momento que você está navegando pelo Oceano Índico em 1909, quando de repente avista um navio majestoso cortando as águas azuis. Centenas de pessoas a bordo, bagagens sendo organizadas e nos porões uma fortuna em diamantes que poderia comprar pequenos países inteiros. Agora imagine que, em questão de horas, essa embarcação simplesmente desaparece da face da terra, levando consigo não apenas vidas preciosas, mas também um dos maiores tesouros já transportados pelos mares. Esta é a história real do Waratah, o navio fantasma que se tornou um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre mistérios históricos. Esses diamantes não eram apenas pedras preciosas comuns, mas incluíam espécimes raros e de valor inestimável, alguns dos quais pesavam dezenas de quilates. A fortuna total transportada foi estimada em valores que hoje equivaleriam a centenas de milhões de dólares. O navio seguia sua rota habitual ao longo da costa africana, com destino final em Londres. As condições meteorológicas eram normais para a época, com mares calmos e ventos favoráveis. A primeira e mais óbvia hipótese era a de um naufrágio causado por tempestade súbita. Embora as condições meteorológicas parecessem favoráveis, o Oceano Índico era conhecido por suas tempestades repentinas e ondas gigantescas que podiam quebrar navios ao meio em questão de minutos. Outra teoria sugeria sabotagem interna, possivelmente motivada pela valiosa carga de diamantes. Especulava-se que membros da tripulação ou passageiros poderiam ter orquestrado um plano para se apoderar dos diamantes, resultando em explosão ou incêndio que destruiu completamente o navio. Expedições modernas equipadas com tecnologia de ponta continuam procurando, mas o Oceano Índico guarda seus segredos zelosamente. O valor dos diamantes transportados, ajustado pela inflação e pela valorização das pedras preciosas ao longo do tempo, representaria hoje uma fortuna astronômica. Além do valor monetário, o navio continha registros históricos, fotografias, cartas pessoais e objetos que poderiam fornecer informações valiosas sobre a vida no início do século XX. As famílias dos desaparecidos nunca obtiveram o fechamento emocional que um funeral apropriado poderia proporcionar. O mistério do Waratah continuará inspirando expedições, teorias e sonhos, até que um dia, talvez os segredos do oceano sejam finalmente revelados. Obrigado por assistir até o final. E se você ficou intrigado com essa história, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Temos muitos outros mistérios históricos esperando por você. Gerações inteiras cresceram ouvindo histórias sobre parentes que simplesmente desapareceram no mar, deixando apenas memórias e perguntas sem resposta. O mistério do Waratah transcendeu sua importância original, tornando-se um símbolo da fragilidade humana diante das forças da natureza e da capacidade do oceano de esconder segredos para sempre. Investigadores modernos continuam analisando dados históricos, padrões de correntes oceânicas e movimentos tectônicos, na esperança de encontrar pistas sobre a localização final do navio. Tecnologias emergentes, como inteligência artificial e análise de Big Data, estão sendo aplicadas para processar décadas de informações coletadas sobre o caso. A teoria da pirataria também ganhou força, com relatos de grupos organizados que supostamente operavam na região, atacando navios mercantes e eliminando todas as evidências. Algumas versões mais dramáticas sugeriam que o Waratah havia sido sequestrado por piratas modernos que forçaram o navio a navegar para uma base secreta, onde passageiros e tripulação foram eliminados e a carga valiosa foi saqueada. O oceano,
que cobre mais de 70% da superfície terrestre, permanece largamente inexplorado, guardando segredos que podem nunca ser revelados. O navio fantasma e sua preciosa carga de diamantes continuam em algum lugar nas profundezas, esperando talvez que futuras gerações desenvolvam tecnologias capazes de resolver este enigma centenário. Enquanto isso, a lenda vive, inspirando novas gerações de exploradores, investigadores e sonhadores que acreditam que todo mistério pode ser eventualmente desvendado. O Waratah tornou-se mais do que apenas um navio perdido. Transformou-se em um símbolo da eterna busca humana por respostas e da fascinação duradoura pelos segredos que nosso mundo ainda esconde. Teorias mais exóticas incluíam fenômenos sobrenaturais, como o famoso Triângulo das Bermudas do Oceano Índico, e até mesmo avistamentos de OVNIs na região durante aquele período. Embora essas teorias parecessem fantásticas, a ausência completa de evidências físicas as tornava tão válidas quanto qualquer explicação convencional. Passageiros desfrutavam das acomodações confortáveis, jantares elegantes eram servidos no salão principal e crianças brincavam nos convéses enquanto seus pais discutiam negócios e planos para o futuro. Ninguém suspeitava que estavam vivendo seus últimos momentos. Durante os anos 1920 e 1930, expedições privadas, financiadas por famílias ricas e companhias de seguros, continuaram procurando pelo navio perdido. Novas tecnologias de sonar e mergulho foram desenvolvidas parcialmente motivadas pela necessidade de encontrar o Waratah e outros navios desaparecidos. Relatos ocasionais de pescadores que alegavam ter visto destroços ou objetos estranhos no oceano reacendiam periodicamente o interesse público, mas investigações sempre resultavam em falsas esperanças. A Segunda Guerra Mundial interrompeu temporariamente as buscas, mas nas décadas seguintes a procura foi retomada com equipamentos ainda mais sofisticados. Submersíveis, robôs aquáticos e sistemas de mapeamento do fundo oceânico foram empregados em sucessivas expedições. Algumas descobertas promissoras, incluindo destroços de navios da época, geraram grande expectativa, mas análises sempre revelavam que se tratava de outras embarcações. O avanço da tecnologia de comunicação também permitiu que teorias conspiratórias se espalhassem mais rapidamente, com alguns sugerindo que governos ou organizações secretas sabiam a verdade sobre o Waratah, mas mantinham informações classificadas. A lenda do navio fantasma cresceu, inspirando livros, filmes e documentários que mantiveram viva a memória do mistério. O último avistamento confirmado do Waratah ocorreu em 27 de julho, quando outro navio, o Clan McIntyre, reportou tê-lo visto navegando normalmente. Após esse momento, o Waratah simplesmente desapareceu, como se tivesse sido engolido pelo próprio oceano. O ano era 1909 e o mundo vivia a era dourada da navegação a vapor. Familiares aguardavam ansiosamente nos portos, telegrafistas tentavam estabelecer contato, e a companhia Blue Anchor Line iniciou consultas urgentes com outros navios na região. Conforme os dias passavam sem qualquer notícia, a preocupação se transformou em desespero. Uma das maiores operações de busca e resgate da história marítima foi imediatamente organizada. Navios da Marinha Real Britânica, embarcações comerciais e até mesmo pescadores locais se uniram na procura desesperada por qualquer sinal do Waratah. Durante semanas, centenas de quilômetros quadrados do Oceano Índico foram vasculhados sistematicamente. Mergulhadores experientes exploraram áreas costeiras, aviões sobrevoaram as águas em busca de destroços, e estações de rádio mantiveram escuta constante, esperando por um sinal de socorro que nunca chegou. A ausência total de vestígios era desconcertante.
Normalmente, mesmo nos naufrágios mais devastadores, destroços, bagagens, coletes salva-vidas ou corpos eventualmente aparecem nas praias. No caso do Waratah, absolutamente nada foi encontrado. Era como se 211 pessoas e um navio inteiro tivessem sido apagados da existência. As famílias das vítimas pressionavam autoridades por respostas, a imprensa mundial cobria intensivamente o mistério e investigadores tentavam reconstruir os últimos momentos do navio desaparecido. Grandes embarcações cruzavam os oceanos carregando riquezas, pessoas em busca de novas vidas e sonhos de prosperidade. A África do Sul havia se tornado o epicentro mundial da mineração de diamantes, especialmente após as descobertas em Kimberley e outras regiões. Era uma época em que fortunas eram feitas e perdidas da noite para o dia, onde homens arriscavam tudo por pedras preciosas que brilhavam como estrelas capturadas na terra. O Waratah era um navio de passageiros e carga operado pela Blue Anchor Line, uma companhia britânica respeitada. Com 142 metros de comprimento e capacidade para mais de 200 passageiros, era considerado um dos navios mais seguros de sua época. Havia sido construído especificamente para a rota entre Inglaterra e África do Sul, transportando não apenas pessoas, mas também as riquezas extraídas das minas sul-africanas. Entre os passageiros regulares estavam empresários, mineradores, famílias de colonos e, claro, comerciantes de diamantes que movimentavam fortunas através dos oceanos. O comandante Joshua Ilbery era um marinheiro experiente com décadas de navegação e reputação impecável. Ninguém poderia imaginar que sua próxima viagem seria também a última. Em 26 de julho de 1909, o Waratah partiu de Durban com 211 almas a bordo e uma carga que incluía lã, couros, minerais e, segundo relatos posteriores, uma quantidade extraordinária de diamantes brutos. Quando o navio não chegou ao seu destino no prazo esperado, os primeiros sinais de alarme começaram a soar. À medida que as buscas oficiais se prolongavam sem resultados, teorias cada vez mais elaboradas começaram a surgir. Décadas se passaram e o mistério do Waratah continuou a fascinar investigadores, caçadores de tesouros e entusiastas de mistérios marítimos. Mais de um século depois, o destino do Waratah permanece um enigma absoluto. A história do Waratah nos lembra que, mesmo na era da tecnologia avançada, ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão. Esta história nos ensina que algumas perguntas podem permanecer sem resposta, mas isso não diminui sua importância ou nosso fascínio por elas.